E com relação à Taesa, eu vi que você fez um vídeo falando Tá. sobre. Muita gente gosta de Taesa também, quer saber. É ótima pergunta, cara. E eu queria até dar um passo atrás aqui. E eu acho que o investidor ele não pode ser um torcedor, entendeu? Sim. Ele tem que ser frio. Isso aqui é negócios, cara. Isso aqui é número, né? E eu indiquei Taesa lá atrás, não me arrependo, foi um bom negócio. Estava mal precificada na época. E a gente tem participação, né? Nós somos donos de um site chamado Status Invest. E a gente consegue ver um pouco o comportamento do usuário lá no site, né? Mapa de calor e tal. E o que a gente percebeu é que o investidor pessoa física, ele olha muito dividendo, né? Ele vê um dividendo alto, ele, né? Parece uma formiga indo em direção ao açúcar, assim, sabe? E eu não acho que essa é a melhor forma de você analisar em alguns casos, como é o caso de uma empresa concessionária. Você tem que calcular a TIR futura. Eu sei que o que eu estou falando talvez seja uma análise um pouco mais complexa e dá muito mais trabalho, né? Você tem que ver o período de concessão, tentar trazer os fluxos futuros até o período de concessão, né? É um trabalho maior, né? Porque pô, a empresa deve ter, sei lá, dezenas de concessões ali. Você tem que fazer uma a uma, trazer o fluxo futuro a valor presente, estimar a possibilidade dela renovar essas concessões, tem que estimar margem no meio do caminho, né? Tem riscos de um governante vir e mudar de ideia de contratos que foram feitos. É raro, mas pode acontecer. Então você tem que botar tudo isso no preço. As pessoas muitas vezes vão lá e olham o yield. E o yield da Taesa, nos últimos anos, ele foi muito bom. Não dá para negar. Só que na hora que você dirige o carro olhando no retrovisor, você pode não estar vendo o que está para acontecer para frente. E tem ali um muro na frente, que é o vencimento dessas concessões. E não tem problema as concessões vencerem, é algo natural, né? Mas você tem que precificar o seu ativo ficando adequadamente a duração desses contratos. E o que a gente viu é que nos últimos anos foi uma empresa que atraiu muitos investidores, a base de pessoas físicas cresceu muito, e eu acho que esses investidores eles foram atraídos por um motivo errado, o dividendo. Né? E o que eu acho curioso é que quando eu falo isso, o cara fica bravo comigo. O cara é torcedor, né, da empresa. Ele não é um. Ele não tá analisando o que pode acontecer, não tá analisando os números. Exato. Então, assim, eu quero ser super respeitoso com o acionista de Taesa, é uma excelente empresa, não tem nada de errado nela em si. O que eu acho é que muitas vezes a empresa foi mal precificada por alguns investidores que só olharam o dividend yield. Então, não atirem no mensageiro. Analisem a mensagem, vejam se o que eu estou falando faz sentido. Né? E daí a gente pode argumentar em base nesses argumentos que foram apresentados aqui, sobretudo da duração dos contratos. Né? E não tacar tomate na pessoa que está trazendo a má notícia. Né? Então, no final das contas, você considera uma boa empresa, mas a questão mesmo é o preço, É o então. preço, lógico. É exatamente isso. Um excelente ativo. O resultado está aí. Só você ver a evolução da cotação ao longo do tempo, né, ajustada a dividendo, foi uma empresa que criou muita riqueza aos seus investidores ao longo do tempo. Só que eu acho que hoje, nesse atual patamar, até caiu um pouco. Então, acho que o mercado já está percebendo um pouco do que a gente tem falado. Então, se cair mais, talvez a gente até volte a indicar. Mas eu acho que quando a gente começou a falar lá atrás disso, o preço estava acima do patamar atual e estava precificando assim, quase que assim, a taxa interna de retorno muito parecida com o título público de mesma duração. Para um negócio que tem risco. Não faz sentido você investir num ativo que tem risco, ainda que seja baixo, e ter a mesma rentabilidade do que um ativo que não tem risco. Essa é a nossa visão.